Você Por chegou que, que a, desculpa. a escolha pelo jornalismo? Porque a gente brinca pra nós homens que quem quer trabalhar com jornalismo esportivo são jogadores frustrados, né? A gente não jogava bem o 80%, suficiente pra virar um jogador de futebol, então a gente decide falar sobre futebol na maioria das vezes. De onde veio a sua decisão pelo jornalismo, Claudinha? Cara, eu acho que eu sempre fui apaixonada por comunicação. Eu acho que foi muito a forma que eu conquistei muitas coisas na minha vida, através de conversa, de falar, de ouvir. E eu acho que isso, assim, pra mim, eu até falo, nossa, se deixar eu fico falando assim, sem fim. E aí você fala, cara, realmente, acho que tem uma certa aptidão Nasceu com isso. para falar, para contar história, para ouvir, para trazer, então eu vi que eu cresci muito com isso, né? E na época também da escola, eu tinha muita facilidade, né, com o português, eu ia muito bem, eu me interessava muito, era a matéria que eu mais me interessava, inclusive. Então eu conseguia perceber que eu já tinha um caminho ali bem traçado e eu gostava da comunicação. E eu sabia que eu queria trabalhar com televisão. E aí, na faculdade de jornalismo, me abriu um mundo, cara. Porque eu fui assim, cara, eu vou fazer jornalismo porque eu quero trabalhar com televisão. Ponto. Só que na faculdade, você, nossa, te abre tantos outros caminhos e possibilidades de coisas que eu não sabia que eu me enquadrava. Então, na época, nossa, adorava fazer rádio. Fiquei apaixonada. E aí fui... E depois, ainda mais naquela época de começar a sair para gravar, e aí você tem que entender de equipamento, então adentrar um pouco nesse universo também. Cara, não é só você chegar, botar sua cara e falar. Não é isso que é a faculdade. Então, para mim, foi mais um lugar que eu saí da minha zona de conforto e dividi esse tempo com o circuito mundial. Então, cara, eu morava na faculdade. E mais um outro caminho que se abriu através do esporte, porque tive bolsa na faculdade, através do esporte. Quando eu estava fora, eu trazia matérias jornalísticas e coisas que estavam passando em sala, eu trazia da onde eu tivesse, porque eu tinha que cumprir, né, essa meta e tudo isso. Então, essa parte acadêmica, para mim, também foi muito importante para o meu desenvolvimento como pessoa além do surf. Só que foi o surf que também abriu essa porta para mim, porque naquela época eu também não sei se eu poderia investir em uma faculdade particular. Eu estudei na UNAERP, Campus Guarujá, e eu fiz a faculdade inteira, tendo bolsa, tendo uma responsabilidade também de não falhar, né, com a pessoa que me abriu essa porta, e essa autorresponsabilidade volta a bater ali, tipo, olha só, você pediu para estar aqui, então assim, agora você se vira. Tinha uma hora que eu falava, cara, tenho 10 provas para repor e eu tenho 2 dias no Brasil. Eu chegava na escola, na universidade às 8 da manhã, eu saía às 11 da noite. Estudava e... Assim, mas foi assim, nossa, uma época muito feliz da minha vida. Aprendi muito e ficava assim, nossa, acho que aquilo me dava combustível, sabe? E eu acho que também foi o caminho que, quando eu estava estafada do circuito mundial e tudo, eu acho que esse leque me abriu e falou, não, o surf não é só isso. Você pode trabalhar com surf de outras formas. Isso que eu ia te perguntar. O audiovisual, quando você passou a viajar o mundo, né, fazendo seus programas no Canal Off, no Multishow, seja lá onde for, foi onde você mais conseguiu aproveitar as culturas do mundo? Com certeza. Porque muitas vezes na competição você não tem um tempo Nada. ali para... Zero acesso. Foi por isso que eu acho essa virada de chave na minha vida, ela foi tão importante e para ressignificar o que é o surf na minha vida, porque essencialmente o surf ele entrou numa parte de DNA da família, a herança que meu pai trouxe, aquela história que eu contei que até encheu o olho de lágrima. Então o surf entrou na minha vida assim. Bom, depois eu rumei para competição e aí eu virei, cara, um robô, porque eu sou obstinada, eu gosto de fazer as coisas direito, eu sou perfeccionista. E aí eu fui lá e entrar numa área de competição, então a competição era comigo o tempo inteiro. Então eu queria ser melhor do que eu mesmo o tempo inteiro e trouxe isso muito à tona, isso aflorou essa parte que já existe em mim. E a hora que eu olhei para aquilo e falei, eu não estou mais gostando disso, foi essa virada de chave para mim do tipo, cara, então tá errado. O surf para mim, cara, o maior amor da minha vida, a maior paixão, o maior encontro da minha vida. Então, se não tá legal, tá errado, né? E aí o jornalismo me fez isso, abriu um mundo de possibilidades, e aí eu saí daquela bitolação do surf e tal, competição, comecei a adentrar outros... E voltei pro surf através do audiovisual, contando história, olhando para lugares que eu já tinha ido, que eu não conhecia a história. Ou ir até lugares que você não imaginava nem que fosse, né, surfando.
E que não eram lugares primordialmente de uma onda perfeita, ou de uma onda do circuito mundial, como né, eu fui para São Tomé e Príncipe, Tonga, fui para lugares na África muito inóspitos, que assim, as pessoas nunca tinham visto uma prancha de surf, ainda mais uma mulher branca, né, entrando numa vila ali super cultural do lugar, que é estruturalmente negros, e toda essa parte da escravidão e de todos os fortes que eu visitei, de adentrar nessa outra parte da cultura que, assim, eu não tinha tido oportunidade. Eu fui lá, eu estive lá, mais uma vez. Essa porta foi aberta através do surf, mas ressignificando com o jornalismo e trazer isso através do audiovisual. Então, eu visitei, assim, países que eu jamais iria, através da competição em si. Teve que ter algo a mais. E aí, esse programa que a gente fez, que teve 3 temporadas, que se chamou Sol e Sal, era isso. Ele era lugares inusitados para mulheres surfistas. Então, a gente foi em lugares inusitados para o surf e para a mulher, muito relacionada à religião e à cultura do lugar. Então, assim, quando a gente fui para Marrocos, então a gente adentrou ali também um lugar que, assim, cara, tem que estar toda coberta mesmo. E aí, ao mesmo tempo, você vai praticar o surf e você entender que é a cultura do lugar e que você tem que respeitar. Fui ao Sri Lanka, lá no sul da Índia, e que aí a água muito quente, então não dava para colocar um long john, então surfava de calça legging. Então, assim, muitas coisas, e todos esses outros lugares que eu fui na África também, que eu tive acesso a coisas assim que preencheram meu coração de um jeito que o surf voltou a brilhar na minha vida. Eu voltei a amar demais, assim, esse estilo de vida e tudo isso. Então, para mim, e também foi um caminho sem volta, porque, por exemplo, eu parei ali a competição cedo, fui para esse meio, fui crescendo e não tive um retorno para a competição. Lá eu fiquei e fui me desenvolvendo, e aí fiquei lá 10 anos no canal Off, e aí esse ano é o 3º ano que eu tô com o Sport TV, que já é uma outra migração, né? Sim. Que aconteceu através do surf, mas já mais embasado com essa parte de jornalismo especializado em surf, né?